Então, muito bem, muito boa noite. Vamos aqui começar. Já estávamos aqui na nossa sessão coxia, o cochicho na coxia anterior, e já divulgar para todo mundo aqui que eu ensaiei com Márcio e Sandra esta tela compartilhada aqui, que é o seguinte: antes tarde que mais tarde, antes tarde que nunca. Eu estou compartilhando aqui do meu Instagram a página Espaço Chão, espaço underline chão. Tá aqui, ó. Discutir questões ambientais e climáticas nunca foi tão crucial. A ecopsicanálise nos ajuda a entender nosso impacto no planeta e a importância de uma conexão saudável com a natureza. O encontro de ecopsicanálise está chegando. Não perca a oportunidade de viver um momento único e se conectar com esses temas tão atuais e urgentes. Participe e faça parte da mudança. Dia 25 de maio, das 9 às 18, no Espaço Chão, em Campos de Jordão. Olha aqui, tem as publicações aqui, né? Quais são as implicações e sofrimento que a emergência climática tem lhe causado? A emergência climática é uma realidade que traz consigo implicações profundas, sofrimentos que afetam não apenas o planeta, mas também nossa saúde mental. Todos os dias somos confrontados com notícias alarmantes sobre aquecimento global, desastres naturais, perda de biodiversidade e a degradação dos ecossistemas. Esses eventos não são apenas distantes e abstratos, eles afetam nossas vidas de maneiras muito concretas, gerando sentimentos de impotência, tristeza e medo pelo futuro. É crucial que reconheçamos esses sentimentos e busquemos formas de enfrentá-los. Conectar-se com a natureza, engajar-se em ações ambientais e buscar apoio emocional podem ser passos importantes para lidar com a ecodepressão e a ecoansiedade. Além disso, a construção de comunidades de apoio, onde possamos compartilhar nossas preocupações e encontrar solidariedade, é fundamental. Vamos juntos nessa caminhada, participe do encontro de Ecopsicanálise, que acontecerá no Espaço Chão, no dia 25 de maio, das 9 às 18. O pesquisador e psicanalista Eduardo Silva irá aprofundar essa reflexão sobre as temáticas, promovendo uma troca de experiência e pensar ações de transformações possíveis. Faça inscrição por meio do link da bio. Encontro de Psicanálise com Eduardo Silva, dia 25 de maio, das 9 às 18, Espaço Chão, Elídio Gonçalves da Silva, 800 Vale dos Melos, Campos do Jordão, São Paulo, e o contato aqui, né? 1299601 1403. Hashtag fica a dica, né? Eu também quero aproveitar e já. Eu até vou fazer uma coisa. Eu vou copiar aqui e eu vou correndo aqui no nosso grupo de ecopsicanálise no Instagram. Eu já coloco e deixo lá para que as pessoas vejam, né? Quem quiser, eu sei que eu devia ter visto isso antes, mas bom, a correria tá doida e como vocês viram, eu me atropelo nos calendários, né? E tá aí a dica para quem possa, quem está próximo. Se não me engano, o Márcio tá pertinho de Campos do Jordão, né, Márcio? Não é? Então, na verdade, eu estou em São José, só É. que eu trabalho em São Francisco Xavier. Então, quando chega em Monteiro Lobato, ou você vai para Campo Jordão, ou você vai para São Francisco Xavier. Então, eu diria que é do lado, mas é muito perto. Inclusive, o Eduardo, eu conheço o Eduardo há um tempo já de live, né? De contato com o trabalho que ele desenvolve no Rio de Janeiro. Eu também vou ajudar a divulgar, que faz um trabalho super legal e já que a gente tem um canal para divulgar também, né, nas redes, acho que uma boa mesmo. Guarda é Ah, que super gente legal. fina, Você ainda bem sabe que que você me deu até uma ideia, Márcio? Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou além. Eu vou lá no meu. Eu vou lá no WhatsApp, web aqui mesmo, lá no grupo Ecopsicanálise Abertão, né? E já vou colocar. Já acabei de fazer isso. Vou colocar lá para todo mundo, né?
essa dica também desse encontro. O Eduardo Melo, do IB, tem um trabalho no Rio de Janeiro, é isso? Não, o Eduardo aí, desse, você acabou de divulgar. Ah, esse Eduardo Silva. Ah, você conhece ele? Sim, Ah, que massa. fez um Eu... trabalho legal. Tem um trabalho, se eu não me engano, é aqui na PUC, São Paulo, que ele participa do Ah, grupo. que joia. Eu não Não sei se conheço, chegou a ser sim. na PUC São Paulo, na USP, mas ele faz parte de um grupo Aham. aqui. E se ele não é do Rio, foi numa live, num trabalho em comunidades do Rio que ele participou e eu acompanhei. Legal. Certo. Ah, que legal, porque, poxa, interessante, né? Deixa eu tirar esse compartilhamento já, porque eu fico perdido nas coisas. Mas o certo, Márcio, sabe o que que era? O certo era você ir lá representando o grupo da ecopsicanálise do Instituto Bergassi em nome. A gente manda imprimir um crachá para você falar, Márcio, foi representar o Instituto Bergassi. Vou pensar com carinho. Chega já na carteirada, já. Pô, para, vim em nome do Instituto Bergassi. Eu estou fazendo uma pós ao sábado, daí fica complicado, porque é sábado, né? Então, eu também. O meu não é uma pós, não é um curso de introdução à clínica unicotiana lá no Instituto Brasileiro de Psicanálise Unicotiana lá. Inclusive, eu acho que é no Instituto, no IBPW, que tem a psicanalista que é a esposa do filósofo, daquele filósofo famoso. Isso, aquele filósofo, rapaz interessante, aquele Amigo rapaz Lessard. lá. Se não me engano, né? Ela, né, ela é psicanalista lá. Nunca li nada dela. Preciso ler, preciso ler. Nossa, legal. Agora você vai É, chegar. você me divertir lá. Então, não sei se já vai ter aula com ela, não sei como é que vai ser esse fim de semana, não sei o que que é. Mas enfim, é isso, né? Acontece que a gente tem um monte de coisa de fim de semana, acaba. Mas quem conseguir dar um pulo lá em Campos seria super legal, até para contar pra gente o que rolou, o que não rolou. E daí você tem contato com esse professor, porque ele está organizando lá com esse psicanalista, Márcio, é Eu isso? tenho contato, na verdade, pelo Instagram ali, né? Aham. Aí Se, depois eu marco, sei lá, eu mando para você o contato dele, né? se você tiver, se você tiver Se você achar que rola de você conversar com ele, pode conversa, fala dos nossos encontros aqui. A gente Ah, convida ele a queima-roupa para vir falar para a gente aqui qualquer dia e, né, do que se ele está trabalhando com ecopsicanálise, né? sim. A gente para convidar alguém aqui para vir falar, não é, gente? Eu acho, não precisa de muita coisa, não, gente. O bobeou, a gente chama para vir falar aqui, não é verdade? Não é difícil, não, é acessível. É. Ele fez, se eu não me engano, ele entrevistou também o Henrique em Roça. O O Henry Cruzen, é. Hum. entrevistou também, é, pelo livro mesmo, né? Pegou como base o livro dele também. Que legal. Sempre bom, sempre bom. Então, fala com ele aí, fala com ele. Pode falar, pode convidar no nosso nome, que a gente topa sim, né? E se de repente não puder ser às quartas-feiras, a gente acerta com ele tudo. Beleza? Vamos então para o nosso livro, que a gente está no meio do livro, é isso mesmo? Ó, que chique. A gente está quase a nível de meio. Olha que legal. Né? Estamos no capítulo 4. O livro tem 7 capítulos de a conclusão. E assim, quando a gente terminar o quarto capítulo, a gente tá, tipo assim, termina na página, parece que 106, uma coisa assim. E a gente, isso mesmo. O capítulo 4, a última parte começa na 106 e ele vai até a 112. E o livro vai até 198, ou seja, terminado esse capítulo, a gente passou do meio. E esse capítulo se intitula Uma Ecologia Sem Natureza. Esses psicanalistas sendo polêmico aí. Capítulo 4. Quando ouvir falar de alguma praia onde óleo foi derramado, corre para recolher mostras misturadas
com areia. Depois, escolhe algum recipiente de vidro ou de plástico para colocar o material recolhido. Escolhe etiquetas bonitinhas e coloridas e escreva areia da praia de nome tal. Você participará, assim, melancolicamente, da ecologia escura dos 4.334 quilômetros de costa brasileira que já foram atingidos até 2019. Uma ecologia sem natureza. A situação da questão A situação da questão. Normalmente, no nosso dia a dia, não pensamos muito no meio ambiente. Ele está talvez lá presente, atrás da nossa consciência, num lugar não definido. As suas manifestações gerais podem, de repente, aparecer quando chamam nossa atenção ou aparece alguma notícia importante nas mídias de informação. Agora, com o Rio Grande do Sul, então, isso está na crista da onda, né? Literalmente. Quando me levanto, estou pensando na minha caminhada com o cachorro, mas esta depende das circunstâncias meteorológicas. Se chover, é bem provável que a caminhada vai ser adiada para o fim da tarde ou até para o dia seguinte, se a situação não melhorar. Fico chateado e meu cachorro fica triste, entendendo ao me observar cuidadosamente que os movimentos inconscientes do meu corpo já significam que não vamos sair agora. Mas quando me chateio com essa chuva matinal que vai impedir minha caminhada, estou focado em uma situação local extremamente passageira. Da mesma maneira que posso pensar nessa situação ao sair de casa para o trabalho, em termos de não esquecer de levar o guarda-chuva ou capa de chuva, e assim posso esquecer este pequeno evento rapidamente e voltar para meus afazeres sem pensar mais sobre esse assunto. A mesma coisa pode acontecer quando o sol está batendo e o calor está queimando até o asfalto da rua vizinha. Vou tomar as devidas medidas para me proteger do sol, botar protetor solar, levar óculos de sol e, ao chegar ao trabalho, ter como primeiro reflexo ligar o ar-condicionado. A situação pode ter uma dimensão maior quando estou assistindo às notícias e fake news da televisão ou das redes sociais, né? Aí ele faz uma nota aqui, né? Consideramos as fake news como estruturais no mundo atual e com certeza no Brasil, onde o simples fato relatado não pode ser digno de confiança, ainda mais quando se trata da sua interpretação de seus comentários. Como dizia um advogado famoso, amigo meu, tudo é questionável. Fake news da televisão, das redes sociais estão mostrando o fogo destruindo a floresta amazônica e as imagens são muito impressionantes. Estou comovido pela atuação heróica dos bombeiros da região, trabalhando em condições extremas de calor e de fumaça. Estou também sentindo um frio na barriga, porque é mais uma porção da Amazônia que está virando fumaça. Começo a me sentir triste e penso no meio ambiente e natureza que está cada vez mais destruída pelo homem. No meio da minha autocomiseração, estou agora em contato com um suposto evento que está acontecendo longe da minha casa. Eu não estou presente na Amazônia, não estou lutando contra as chamas junto com os bombeiros de lá. Estou sentado na frente de minha televisão, do meu computador ou do meu celular e já estou talvez encaminhando para minhas redes sociais as fake news que o pretendido evento apresenta. Aqui não estou fazendo nada para me adaptar à situação, como fiz fisicamente com a capa de chuva ou o protetor solar. No entanto, já estou compartilhando histórias cuja origem e missão totalmente desconhecidas, como se fossem verdades puras. Posso ligar também o mecanismo da bela alma e começar a me lamentar e compartilhar como essa situação é horrível, como o neoliberalismo está devastando nosso belo planeta e como o capitalismo e o lucro não respeitam nada da vida e da beleza dos mares, das florestas e dos céus. Naturalmente, esses pequenos detalhes, esses eventos das mídias, têm os seus impactos em função da pegada de carbono que produziram. Retomando o exemplo da chuva, quando saio para trabalhar, tem opções de deslocamentos que normalmente não entrarão na minha consciência. Ir na garagem, entrar no carro, ir na parada de ônibus, pegar a moto ou a bicicleta, enfim, andar pelas ruas com o meu casaco e ou guarda-chuva. Já vimos que a pegada de carbono vai ser muito diferente em função do meio de transporte que vou escolher. Da mesma maneira, quando vou escolher minhas férias, ir de avião a um lugar afastado da minha cidade, dirigir meu carro para um paradeiro de férias mais próximo ou ficar na minha cidade e fazer passeios de bicicleta e caminhadas. De novo, a pegada de carbono dessas opções será muito diferente. Sally Weintraub, acho que é isso, 2011, dá um exemplo muito interessante das situações paradoxais que podem ocorrer em relação à pegada de carbono.
Uma pessoa que ama pássaros e também ama caminhar pode ser seduzida pelo fato de se ver proprietário de um par muito especial de binóculos e também da mais nova bengala e assim encontrar os lugares mais exóticos para caminhar e observar aves. O resultado é uma pegada de carbono aumentada que terá efeitos negativos sobre as próprias aves. Eu sugiro que essa pessoa foi voluntariamente e involuntariamente colonizada. O que é particularmente colonizado e deformado é seu amor pela natureza. Weintraub, 2011. De fato, a própria fabricação dos binóculos e da bengala especial já tiveram uma certa pegada de carbono, assim como os voos que essa pessoa pegou para se deslocar e chegar aos destinos onde a sua caminhada e sua observação de aves foi possível. Essa situação parece uma via sem saída, o que configura muito bem o surgimento possível da eco-ansiedade. Mas para começar a pensar em termos de pegada de carbono, já estou deslocando minha atenção do meu cotidiano e das necessidades de resolver os pequenos inconvenientes que a chuva ou o sol quente propiciaram. Estou agora generalizando e pensando em termos muito mais globais, sobre as consequências dos meus atos, até os mais simples, sobre o lugar onde estou vivendo. Não estou mais na experiência da minha vida e do meu corpo em relação com os elementos do clima. Agora, estou pensando sobre o próprio clima, sobre meu lugar e minha responsabilidade nos acontecimentos globais atuais. A vivência pré-consciente desses pequenos eventos desapareceu e me levou para o pensamento. Este movimento não pode ser evitado para conseguir dizer algo sobre essa crise atual do clima. Aproxima-se também de outros assuntos que levaram a psicanálise a ter de repensar, como o racismo e as questões de gênero. Foi necessário dar uma parada e começar a pensar para poder se dar conta de que havia problemas graves e estruturais a ser resolvidos com urgência. Quer se trate do racismo estrutural ou do não binarismo dos gêneros, uma longa estrada está sendo caminhada pela psicanálise para conseguir enxergar o que esta época, o famoso antropoceno, tem a oferecer para uma prática clínica que necessita urgentemente pensar essas situações. A característica estrutural dessas áreas destaca a dificuldade de enxergar os problemas num primeiro tempo, e o tempo para compreender pode demorar antes da precipitação conclusiva. Essa precipitação geralmente produz culpa, vergonha e, no assunto nosso aqui, é com ansiedade. Podemos enxergar também a diferença entre o pré-consciente dos pequenos eventos do cotidiano, as lamentações da bela alma diante das imagens da floresta em chamas e o passo de responsabilização que a produção de eco-ansiedade produz. O que fazer com essa eco-ansiedade? Uma primeira hipótese é que ela deve ser atravessada da mesma maneira que a branquitude do racismo estrutural deve ser atravessada pela passagem necessária pela culpa e vergonha. Altman, 2021. Para voltar ao nosso exemplo, o que acontece quando esta presença pré-consciente surge em nosso pensamento aqui e agora? De repente, pensamos no nosso lixo, esse lixo que jogamos todos os dias na lixeira, talvez até separando os tipos de lixo. Para onde vai esse lixo? Depois de ser apanhado pelos caminhões de lixo, para onde vão esses sacos de lixo, cujo mau cheiro nos incomoda? Essa questão é uma via direta para a ecoansiedade. Esse pensamento traz um tipo de encolhimento mental. Não estamos nos sentindo bem. O foco do nosso olhar sobre o mundo ficou bem limitado e surge este mal-estar, essa paralisia traumatizante, quando estamos em presença de questões que nos parecem insolúveis. O que posso fazer? Virar ativista do Greenpeace ou dissociar? Esquecer tudo isso e voltar para meu cotidiano. Mas sabemos que esta colocação para baixo do tapete não vai resolver o problema. Pelo contrário, a presença insistente dos discursos sobre natureza vai encher nossa cabeça com cada vez mais culpa ou vergonha. Aí a ansiedade vai chegar nos consultórios de psicanalistas, que eles também podem encontrar-se nas mesmas dúvidas e questões não resolvidas. O resultado é um tipo de pandemia de eco-ansiedade que, mais uma vez, vai dividir o meio ambiente sociopolítico entre aqueles que acreditam e aqueles que negam. Trata-se de que natureza? Nosso propósito aqui
eu já vou deixar uma pergunta. É uma pergunta, porque assim, eu li partes do livro antes de ler aqui junto de vocês, mas eu não li o livro inteiro. Então, que bom. Não queria ter a experiência de terminar o livro sozinho, sabe? Queria ler junto mesmo. E aí, eu tenho uma pergunta que eu acho que ele vai para um lugar, eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. E eu vou julgá-la agora. Eu não sei se ela tá certa. É só uma hipótese. Tem um livro de um caboclo famosinho da literatura. Um moço bom da literatura aí. Moço novo. Chamado Jânca, para os íntimos. É. O João Cabral de Melo Neto. E o João Cabral de Melo Neto tem um livrinho chamado Morte e Vida Severina. Eu acho que Morte e Vida Severina pode dar, em certa medida, uma certa resposta de algumas questões ambientais do que o Henry Crutzen está vendo aqui como resposta à questão ambiental em termos de como é que a gente se coloca de natureza. Mas eu vou além. Eu acho que o Morte de Vida Severina todo mundo fala. Mas tem um outro livro do João Cabral de Melo Neto que ninguém fala. Ninguém fala. Um monte de gente fala, mas enfim, no senso comum, assim, no dia a dia, as pessoas não falam, né? Que é o seguinte: tem um livro dele chamado O Cão Sem Plumas. E esse livro também. Aliás, talvez o João Cabral de Melo Neto, em várias das obras, Educação pela Pedra. E não só o João Cabral, né? Mas eu vou pegar o João Cabral, que é o mais inesperado nisso. Eu acho que ali, como eu já falei, eu também Augusto dos Anjos, mas enfim, Guimarães Rosa, lá, Raduana Sarco, uma galera. Mas eu acho que o João Cabral, e eu vou colocar aqui, Morte e Vida Severina e Cão Sem Plumas trazem em germe a resposta como é que é? De uma ecologia sem natureza, ou de uma natureza transecológica, de uma ecologia pós-natureza na sua própria poesia como resposta ao ecopsicanálise do Henry Crutzen? Essa é a minha pergunta. Eu sei a resposta? Não, vou continuar lendo. Trata-se de que natureza? Nosso propósito aqui não é, como já foi dito, entrar nos méritos desse debate, já que consideramos a situação como fato planetário. Queremos pensar qual pode ser a posição da psicanálise em relação a esse debate crucial contemporâneo. Para chegar com uma ideia mais abrangente sobre o assunto, podemos, neste capítulo, propor as hipóteses de Timothy Morton, 2007, sobre o plano de uma ecologia sem natureza. Apoia-se sobre a ideia de que é a própria ideia de natureza que atrapalha qualquer pensamento eficiente ecológico. Uau! Nesse sentido, não existiria nenhum estado natural ecológico do ser humano para o qual poderíamos retornar ou caminhar para frente. Aspas. A ideia de natureza está atrapalhando as próprias formas ecológicas de cultura, filosofia e arte. Fecha aspas. Morton, 2007, página 1. Tô louco aqui. Uma das fontes importantes dessa ideia de natureza é o legado do romantismo, olha ele de novo, aí, do fim do século XVIII e do século XIX. Consiste em uma Weltanschauung, visão de mundo, para ver se eu acertei, acho que é, em que as ideias e doutrinas são propostas em relação à natureza e suas relações com o humano. Por exemplo, a natureza poderá refletir a mente ou os sentimentos do escritor, seja no contexto de histórias fantásticas e descrições óticas, seja na evocação idealizada de suas belezas insondáveis. E quando a natureza espelha o humor do protagonista, quando Werther chora, há uma tempestade, essas coisas. O nome dessa tópica literária se chama mímese. A natureza. Não é só isso que é mímese. Mímese é um monte de coisa, mas isso também é mímese. Alguns gostam de falar mimese. Weltanschauung. Visões do mundo como doutrinas do governo Alemanha. Weltanschauung. Beleza.
Assim, paisagens rurais e marítimas tornam-se temas centrais da pintura, ou servem de enquadramento às cenas figuradas, estabelecendo um ambiente nostálgico ou dramático entre as personagens e o fundo paisagístico. O ambiente dramático é normalmente dado pela representação das forças da natureza, sob a qual o homem está irremediavelmente à mercê, relativamente ao ambiente nostálgico e sonhador. Este é muitas vezes marcado pela representação de ruínas no meio de uma natureza luxuriante que se revela indiferente aos destinos dos homens. Cunha Santos. É, Para. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês estão vendo minha outra tela aqui compartilhada ou vocês estão vendo o texto ainda? Estão vendo minha nova tela do Google aqui? Então vamos por aqui. Como é que é? Homem diante, ô louco, diante da natureza, romantismo. Né? Isso, pronto. Pronto. Esse quadro. Esse quadro é a representação de. E como é que é o nome desse quadro que eu nunca lembro? Deixa eu ver aqui, entrar no site. Nossa, sério que você vai fazer isso comigo? Eu achei que você ia entrar lá para mim. Aqui. Caminhante sobre o Mar de Névoa. 1817. Por favor, quem é o artista que pintou isso aqui? Porque eu não sei. É o Goya? É isso? Não, Francisco José de Goya e Lucientes. Não, não é o Goya Goya, é? Eita, não me lembro quem que é. O Issel Turner, famosíssimo. Francisco José de Goya e Lucientes. Pintor espanhol, sem dúvida, dando romantismo na arte. Eu não conheço, acho que outra obra dele, mas essa obra é, sem dúvida. Então, quando se fala em romantismo e essa sensação do homem diante da natureza, né, essa é uma das grandes representações. E esse tipo de tópica literária é uma tópica literária que no romantismo se chama de sublime, que é o homem diante da grandiosidade monstruosa da natureza, né? Certo? Só para essa citaçãozinha que ele coloca aqui, eu acho que mostra bem essa questão. Vocês estão vendo comigo, né, o texto, né? Voltamos ao texto, né? Certo? Agora que eu estou começando a entender como funciona esse compartilhamento de tela aqui. E também o romantismo trazia associada a ideia de que a natureza era inspirada pelo espírito divino, que a imaginação humana podia fundir-se com a estrutura universal e que a mente criativa, sendo profundamente solitária, ansiava pela harmonia entre o homem e natureza. Aí, como eu gostei da ideia de trazer a imagem, eu vou colocar aqui, ó, William Blake, Deus, arquiteto. Vai aparecer, vai. E que legal que é ter Google, né, gente? Puxa, que sensacional. Vamos ver aqui, vamos até aqui. Isso. Essa imagem. Nossa, era aqui que você me trouxe? Não, eu queria aquela imagem. Não queria isso não. Onde é que tá essa imagem aqui? Deixa eu ver. John Blake, American Architect. Nossa, que chato, não? É porque eu tô compartilhando que você não deixa eu mostrar? Deixa eu ver. Olha só, acho que é porque não pode mostrar, porque tem direitos. Direito autoral do William Blake, rapaz, do século XVIII. Vocês não têm vergonha, não? Hã? Isso tem que ser domínio público. Né? O nome do quadro, se não me engano, eu queria que fosse maior. Pronto, tá aqui. Né? Esta é uma das representações. Só que é doido que o Blake, ele é pré-romântico, ele está no final do século XVIII, mas veja que o Crutzen foi muito preciso ali, né? É no final do XVIII, aqui a gente está no momento do pensamento liberal inglês, da poesia cemiterial, do Graveyard School, se não me engano, se não estou falando besteira, e nesse momento do pós-iluminismo, pré-romantismo na Inglaterra, William Blake está aqui
pensando Deus como arquiteto do mundo, e esse tipo de imagem, esse tipo de compreensão, de concepção é base ao que os românticos vão fazer ao longo de sua obra, né? A ideia de que a natureza, inspirada pelo espírito divino, que a imaginação humana podia se fundir com a natureza universal e que a mente criativa, entenda-se, mente criativa universal, Deus, blá blá blá, sendo provavelmente solitária, ansiava pela harmonia entre o homem e a natureza, quase que na fusão de Eros e Thânatos, yin e yang, né? Enfim, o homem e a mulher, e né, as ambivalências ancestrais, míticas mais primitivas. Não? Claro que essas ideias tiveram consequências diretas sobre nossa maneira de vivenciar a experiência com a natureza e o impacto profundo desse século de literatura, de pintura e de Weltanschauung, né, cultura geral, né, conhecimento geral, ainda tem valor hoje, atrapalhando a possibilidade de pensar a situação real do planeta. Nesse sentido, precisamos urgentemente sair dessas visões do mundo romântico. Concordo. Precisamos superar o romantismo. Não conseguimos ainda. E começar a ter atitudes novas em relação a essa chamada natureza. Um pôr do sol, um pico coberto de neve ou uma floresta vista do céu permanecem imagens lindas do inconsciente romântico, ainda ambiente, mas não podem mais bastar para encarar o que já chegou. Ou seja, segundo Morton, precisamos de movimentos descritivos, contextualizados e políticos para deslocar essa Weltanschauung, visão de mundo, dos seus eixos românticos. Só estou entendendo, né? Quão bonito é, quão poético, quão lírico é para gente pensar essa dimensão da natureza como uma obra maravilhosa, representante da beleza de Deus, blá, blá. Legal, só que isso é bonito, mas é bonito porque nos imprime distância, né? É bonito porque é diferente do que somos, né? Então, quando a gente fala, ai que linda a natureza, pronto, aí existe a natureza e nós. Nós não somos naturezas. Então a gente entra num, num erro na Matrix. A gente, sem querer, no desejo de ser poético, a gente ferrou com tudo, né? A gente errou feio, errou rude, né? Já diria o Deus do Porta dos Fundos, né? Não esquecemos que o período romântico foi exatamente o momento da história em que o capitalismo se instalou, com a industrialização e o neocolonialismo inerente a esse movimento para terminar cobrindo o planeta todo hoje em dia. É fato. Difícil separar essa economia que se desenvolveu de maneira predadora das ideias desencarnadas de uma natureza romântica que sofria cada vez mais os efeitos da primeira até hoje. São os dois lados da mesma moeda. Nesse sentido, os escritos ecológicos insistem no fato de que estamos encaixados na natureza, colocando algo chamado natureza num pedestal e admirando de longe. Faz para o meio ambiente o que o patriarcado faz com a figura da mulher, né? Como remédio, eu pegaria um romântico que é uma espécie de romântico antirromântico dentro do romantismo, que é o Baudelaire, né? O Baudelaire tem um poema chamado A Uma Madonna, né? Que ele fala: te colocarei num pedestal. Aí ele fala: cravarei 7 punhais no seu coração, né? Que ele já está brincando com essa idolatria da mulher, tanto que o Flores do Mal do Baudelaire iria se chamar Lesbos, as lésbicas, né? Mas ia dar rolo, ele não pôs, ainda assim tomou processo. O MBL da época pegou o Charles Baudelaire, foi terrível. Enfim, mas é louco porque a resistência a essa visão romântica já existia dentro do romantismo. Mas sim, a visão oficial do romantismo é essa, da natureza pelo sublime num pedestal, e daí aquela ideia de natureza que representa um Estado nacional que se impõe, civilização, aí civilização entenda, o homem é universal, mas uns são mais universais que os outros, né? Os brancos são mais universais que os negros, né? Óbvio que o homem do século XIX não leu Franz Fanon, né? No humanismo radical, e daí deu tudo que deu, né? E desandou, né? Assim, a ideia de uma ecologia sem natureza agora faz sentido, né?
permite a observação deste movimento pelo qual a natureza se tornou um princípio transcendental. Essa posição traz os paradoxos entre comportamentos e atitudes contraditórias, como, por exemplo, as oposições fortes que ocorreram na Inglaterra contra a implantação de geradores eólicos sob os vários agrupamentos de que seria coisa feia na paisagem, ou que aves ficariam presas e seriam mortas pelas lâminas das turbinas. Presos como somos nessas ideias paradoxais sobre o meio ambiente e a natureza, não conseguimos desenvolver, por enquanto, uma ecologia ausente dessas referências românticas de 2 séculos atrás. Dito de outra maneira, a ecologia que estamos procurando é uma ecologia que ainda não existe sem a natureza. Só uma observação, mas se alimentando do que o próprio Henry fala lá atrás, essa questão da multiperspectivista, vamos colocar assim, dos pontos de vista, né? A questão da energia, é complicada a questão de geração de energia, né? A energia eólica no Brasil tem isso, né? Tem um lugar no Nordeste lá que virou uma plantação de turbinas eólicas, né? Mas isso causa o tormento de animais, um vazio de animais e o tormento de seres humanos, né? Porque aquelas máquinas, aquelas pás são super barulhentas, né? E assim, tem várias pessoas ali com problemas psicológicos por causa do barulho, né? Então a gente sempre pensa assim, a energia eólica não tem impacto ambiental. Tem também impacto ambiental. Agora, a questão é qual é o impacto ambiental que a gente vai trabalhar em qual região, em qual lugar. Por incrível que pareça, talvez a energia mais limpa de todas, por incrível que pareça, seja a energia nuclear. O problema é que se ela estoura, aí ela se torna a pior de todas, né? Mas a energia mais limpa, bem funcionando, parece, eu não sou especialista na área, mas parece é a energia nuclear. Só que ela não pode dar errado, né? Vamos lá. Essa posição não se apoia em algum pensamento pós-moderno, que pregaria um relativismo absoluto ou algumas leituras descentradas das referências culturais e artísticas, escutando música industrial, em vez de sinfonias de Mahler ou assistindo a filmes de Bela Tarr, em vez do último blockbuster hollywoodiano. A desconstrução é do lado do como funcionam essas coisas, mais do lado da análise, literal e etimologicamente, do que novas sínteses improváveis. Trata-se de buscar os pontos de contradição de posições discursivas, de trazê-las à luz da crítica, esperando que o sistema se reorganize quando puder. Isso abre espaço para uma ecologia crítica, além do mito romântico recorrente e do saque sistemático de uma economia de mercado desenfreada e descontrolada que saqueia o pouco que está sobrando. Ou pior, diria Lacan, Seminaire 71, 72. E voltamos aqui à relação já introduzida entre o lixo e o objeto A. E interessante isso, não? O objeto A é meio um lixo mesmo, sob um certo aspecto, né? É aquilo que não é o real, é o que não é o imaginário e o que não é o simbólico, que é o mais de gozar. É isso mesmo, Márcio? Eu lembro como é que é? Mais de gozar, o objeto A? O objeto causa o desejo, né? É o objeto A, né? É uma espécie de lixo mesmo, o restante, né? Um distanciamento de qualquer gozo estético ligado à natureza, e suas doutrinas românticas podem constituir um primeiro passo saudável para a sobrevivência. Será que a sobrevivência é negociável? Os paradoxos apontam para uma resposta afirmativa, mas uma ecologia sem natureza aposta na posição inversa. Mesmo a própria ciência ainda tem essa influência romântica bem presente nos debates contemporâneos, e não é um segredo que qualquer pesquisa científica necessita de financiamento para poder existir. A chamada ciência pura não existe. Olha lá, um recado aqui para nossa amiga Pasternak. Ô, Pasternak, não existe. Foi mal aí, viu? A gente aí queria muito te ajudar aí, mas você falou que não gosta da gente. É uma pena, a gente gosta de você, apesar de você. É só lembrar da experiência de Jacques Pansket, 98, 2009, 2017, que estava querendo pesquisar sua hipótese sobre as causas da epidemia de TDAH nos Estados Unidos.
Tinha postulado que uma das razões mais importantes desse surto de TDAH era o afastamento cada vez maior das crianças dos playgrounds, dos parques infantis e das brincadeiras com seus coleguinhas nas ruas e nas praias. Cada vez mais enclausuradas em seus quartos, zumbificadas pelas telas dos celulares, tablets e computadores, as crianças não tinham mais contato com as brincadeiras do corpo em movimento, de um lado, e com as outras crianças do outro lado. Essa pesquisa ia entrar em conflito com a indústria bilionária da Ritalina. E o resultado foi o cancelamento dos fundos que iam ser atribuídos à pesquisa de Panksepp. O forte lobby farmacêutico do Congresso americano fez o seu trabalho. Esse pequeno exemplo mostra muito bem como a noção de ciência pura é um outro mito divulgado pelas fake news cotidianas. A situação da pandemia de Covid-19 é outro exemplo de discursos científicos entrecruzados e saturados de ideologias políticas e neoliberais. Saindo do antropocentrismo natural, precisamos de um olhar que pode conseguir enxergar a natureza como ela é, algo que não é idêntico a nós, ou a nossos conceitos pré-formados. Morton, 2007, página 7. Onde fica o limite, a borda, a fronteira entre aquilo que continuamos a chamar de natureza e nós, seres humanos? Essa ideologia de fazer um com a natureza, herdada desse romantismo de 2 séculos atrás, atrapalha nossa vida, nosso pensamento e até nossa sobrevivência nesse planeta. Uma nova maneira de pensar essas relações é urgentemente necessária, desmontando e separando por análise as duas faces coladas do neoliberalismo selvagem e da linda natureza primordial. Nessas rachaduras da plataforma ideológica, representada por esta moeda neoliberal e natural, vamos tentar abrir um novo espaço para poder pensar e, quem sabe, juntar os pedaços não integrados que escaparam dessa ciência normal para inaugurar e ver qual seria, ou já está em movimento, uma mudança de paradigma nessas questões. Kuhn, 1962-2000. Thomas Kuhn, famoso recentemente nos debates, como apresentado como uma vacina anti-Pasternak, inclusive. Né? No final, a questão aqui seria de aplicar um pensamento crítico sobre a crítica ecológica, morta em 2007, uma crítica da própria crítica clássica, que continua bebendo na fonte da natureza romântica sem poder, por causa dessa mesma postura, avançar na direção dessa mudança necessária de paradigma. Moral da história, a culpa é do Platão. Certo? Se os românticos são neoplatônicos porque colocam no mundo como ideal e representação, ou como mundo da perfeição da natureza e das representações imperfeitas, né, a gente precisa fazer o quê? Sair da Matrix, como o Neo, estourar o mundo das representações platônicas e entender que não há o ideal e a representação, e sim o mundo e aprender a lidar com ele tal qual se apresenta. Talvez nós estejamos numa infância, é isso? Ou não. Vamos lá. A mesma coisa, para ser dita do Weber, uma postura da natureza romântica, que é a mesma postura, avançar em direção a essa mudança necessária de paradigma. Tá aqui que eu li, né? A mesma coisa pode ser dita do ecofeminismo, que assimila o patriarcado, a destruição da natureza e a opressão das mulheres no capitalismo ambiente. Fazendo isso, participe desse mesmo paradigma romântico com a equivalência implícita ou não da natureza e da mulher, identificada a esse ideal, junto com os animais, a vegetação e os mares, e até o próprio planeta, romantizado e identificado com alguma essência feminina, que não há. Cruel, nosso amigo crudo, sim, mas é importante, né? Essa coisa, a essência feminina, a essência masculina. Existe uma essência? Então a gente é essencialista? Ou as coisas são construídas, né? Tem uma feminista famosa que fala como é que é? Que não se nasce mulher, torna-se mulher. Certíssima, né? E também não se nasce homem, né? Torna-se homem, né? O que é ser homem, né? O que é ser mulher, né? São construções, né, da cultura, não são? Então, né? A questão da globalização se encaixa também nessas visões. Criticar a globalização como sendo o grande vilão
e pregar o desenvolvimento de verdades localizadas, pertencendo a lugares transformados em abstrações de lutas revolucionárias e ou reivindicações regionalistas, qualquer que seja o tamanho da região, não resolve a questão. Até porque, de certa maneira, a radicalidade disso que ele está descrevendo, a crítica à globalização extremista, é o que a extrema-direita faz ao chamar a globalização de globalismo, né? Justo a direita, que é tão global, né? Que chama o presidente da Argentina para brigar com o presidente da Espanha para engrossar o caldo da, da, da direita internacional, né? Não há uma esquerda internacional, mas há direita internacional, né? Só para só para deixar claro, né? Estas posições agem como se houvessem lugares perdidos que pudessem ser resgatados nas suas verdades naturais, originárias e perdidas. Já a psicanálise nos lembra que o objeto perdido sempre esteve perdido e que nenhuma volta para este paraíso perdido existe fora da fantasia e das suas atuações possíveis. Logo, a única identidade possível é a identidade com o futuro. Esse é por minha conta e risco. Isso que eu acho, né? Como eu já disse, também tem um antropólogo que eu gosto muito, que é um antropólogo aqui brasileiro, que foi orientando do Eduardo Vieira de Castro. Como é que é o nome dele? Depois eu lembro, que ele fala, quem gosta de identidade é polícia, né? É uma frase, Orlando Calheiros. Vale, fica a dica, Orlando Calheiros. Nossas noções de lugares são fantasias retroativas, construídas e determinadas precisamente pelos efeitos corrosivos da modernidade. Nenhum lugar foi perdido, apesar de postulá-lo como perdido. Mesmo se um lugar, enquanto conjunto existente e rico de relações entre sencientes seres humanos, não exista ainda, faz parte da nossa visão de mundo agora mesmo, e se isso de fato estivesse sustentando essa vista, seríamos incapazes de encarar a modernidade se não tivéssemos alguns lugares para armazenar nossas esperanças. Morton, 2007, 2000, página 11. E continuando. Para ter um meio ambiente, você precisa de um espaço. Para ter a ideia de um meio ambiente, você precisa de ideias de espaço e de lugares. Se abandonássemos nossas ideias sobre a natureza, em vez de as introduzirmos cedo demais, uma imagem mais clara emergiria em primeiro lugar. Isso não é para sugerir que se você subtraísse os coelhos, as árvores e os arranha-céus, você ficaria com algo chamado meio ambiente. Morton, 2007. Isso lembra um político contemporâneo, que eu não me lembro o nome, se lembrasse, mentiria e diria que não lembro, né? Que é um político contemporâneo que disse que sobre as nossas catástrofes agora no Rio Grande do Sul, que a solução seria retirar as árvores, de modo a deixar a terra nua para o escoamento da água, né? Isso lembra muito essa. Foi. Infelizmente, a realidade é muito superior à ficção quando se trata de Brasil. Hum? A análise desse conjunto necessita, além da procura das rachaduras já mencionadas, de um outro tempo. Um tempo que permita uma desaceleração, um momento de silêncio, de parada cognitiva, quase de atenção plena, para conseguir a identificação desses paradoxos e dessas ânsias. Essa parada cognitiva, de atenção plena, eu aqui, por conta e risco, eu colocaria, como é que é? O Oh, meu Deus do céu, fugiu agora. É, Não é estágio, não é estádio, como é que é? Posição. Depois da posição esquizoparanoide, a posição melancólica, né? A posição melancólica da. Fala da Melanie Klein? É, Depressiva, né? Isso, melancólica é outra coisa, pelo amor de Deus. Melancólica, bom, até orna com a proposta do livro, mas não é. A posição depressiva da Melanie Klein, né? Talvez seja essa questão da posição depressiva. Obrigado, Márcio, isso mesmo. Aliás, constitui mais um paradoxo essa desaceleração cognitiva no pior momento de aceleração climática,
as rachaduras e ânsias de uma nova ecologia em relação à ecologia normal, parafraseando Kuhn sobre a ciência normal, precisam dos seus tempos para poder serem enxergadas, identificadas e pensadas. Só uma observação, eu jogar aqui algo genérico, e eu não sou um grande leitor de Kuhn. Márcio, se você conhece mais a sério Thomas Kuhn, por favor, hum, taca-lhe pau, Márcio Véi, que o Thomas Kuhn, se eu não estou enganado, ele trabalha com epistemologia da ciência. Ele vai falar que quando, por vezes, a ciência ela se movimenta como se fossem em mudanças de paradigma, e quando as mudanças são muito grandes, elas geram novos paradigmas de ciência, novas epistemologias, e que no caso da psicanálise, por exemplo, que não é ciência, não, porque você tem uma transformação nas epistemologias, e a psicanálise seria uma outra epistemologia por conta da movimentação das anteriores. Nesses termos, acho que é esse sentido do Thomas Kuhn que o cara está trazendo aqui. Falei besteira, Márcio? É isso mesmo? Assina embaixo, por aí mesmo. É isso aí? É. É que eu não domino o Thomas Kuhn, não. Acho que... Também não Bom, domino, mas que nessa direção, quando ele vai falar sobre paradigma, né? Como a mudança ocorre, né? aham. Um paradigma para outro, outra época, ele vai nessa direção que você falou também. Eu também estou aí. Legal. É porque... Vamos ver se essa encarnação existir, eu consigo ler Thomas Kuhn, que não tá dando. Mas é legal, né? Pra gente é fundamental, acho, né? Precisamos dos seus tempos para poder ser enxergadas, identificadas e pensadas. Para fazer no Kuhn sobre a ciência normal, precisamos dos seus tempos para poder ser enxergadas, identificadas e pensadas. Lembremos aqui da descoberta de 1966 de Edward Lorenz, do atrator estranho, no seu estudo cuidadoso sobre os rolos de convecção que ocorrem nas equações de atmosfera. Eu já ouvi falar da coisa do Lorentz, mas não lembro. É um mapa caótico que mostra como o estado de um sistema dinâmico evolui no tempo num padrão complexo, não repetitivo. Trata-se de um sistema não linear, tridimensional e determinístico que exibe comportamento caótico. Citação 85, Attractor de Lorentz, né? Tem as notas aqui, são referências, né? Demorou muito tempo para que esse elemento de uma nova ciência entrasse no modo quase normal, no sentido kuhniano, da palavra de pensar, pesquisar e fazer descobertas hoje em dia. Inútil dizer que a psicanálise ainda tem um longo caminho pela frente para chegar a integrar essas noções. Já tentamos, Crutzen, 2018, 2021, os primeiros movimentos nessa direção, e teremos que voltar aqui para poder pensar essa ecopsicanálise apoiada numa nova ecologia não romântica. Essa proposta de desaceleração não vai na direção de alguma filosofia New Age ou outra prática oriental de meditação que desenvolveria um tipo de consciência ecológica. Até por vezes essas práticas orientais acabam sendo mais orientalismo, muitas vezes, como coloca o Eduardo Said, né, do que qualquer outra coisa. Essa coisa do Oriente exótico é muito século XIX também. No século XIX cansou de fazer isso, né? Isso seria um outro engodo. O ponto aqui não é de jeito nenhum atingir um estado especial da mente. O ponto é ir de contra o grão das ideias dominantes e normativas sobre a natureza. Morton, 2007, página 12. Aqui podemos considerar a própria questão do que é a natureza. Talvez seja uma lista infinita de objetos que vêm encontrar um lugar embaixo da umbrella deste conceito. E o danado aqui usou umbrella, que é do latim mesmo, né? Que falava guarda-chuva, né? Guarda-chuva, umbrella, enfim. Uma metonímia sem fim, composta por peixes, amor e sexo, guaxinins, lagos e ilhas, mar e floresta, pulsão e corpo, louva a Deus, nuvens, raiva, Deus, etc. E como se sabe, as metonímias de metonímias terminam se tornando metáforas. Sensacional, né? Metonímia, no geral, é quando a gente faz, por exemplo, é um tópico do discurso, tropos de sintaxe, né? Um tropo de estilo, né?
que é uma figura, são chamadas figuras, né? E a metonímia é uma substituição, né? A parte pelo todo, o autor pela obra, né? São as metonímias, né? Conteúdo por continente, né? Quando você fala, me passa uma cerveja, né? Ninguém está jogando a cerveja no ar para você. É uma garrafa que contém a cerveja, né? O conteúdo pelo continente, né? Isso é uma metonímia. Só que quando você cristaliza uma metonímia, ela já faz a ponte direta, que é uma ligação, que é a metáfora, né? Que é o transporte de ideias, né? Sensacional. Eu nunca tinha pensado nisso. O nosso amigo Henri é poético aqui, ó. Metonímia de metonímias terminam se tornando metáforas. O caminho de toda metonímia é se tornar uma metáfora. Lindo demais isso, adorei. Só fazer uma observação, eu queria muito ir para a Grécia. Por vários motivos a gente quer ir para a Grécia, mas é que na Grécia hoje em dia, ônibus se chama metáfora. Então, se você for para, por exemplo, Atenas, você pode pegar um ônibus e você fica o dia inteiro andando de metáfora na Grécia. Não é lindo? O que você fez? Eu passei o dia andando em metáforas. Nossa, leva uma garrafa de vinho? Eu acho que não tem programa melhor. Voltamos sobre a questão da consistência. A natureza tem consistência? No senso comum, dizer que algo não é natural remete a uma exterioridade da norma, literalmente uma anormalidade. E aqui estamos de novo com o nó borromeano de Lacan, articulando essa existência real fora da norma simbólica. Furo cercado pela consistência imaginária dessa natureza. Seria um lugar de corpo, Lacan, 7576, planetário. Sabemos que nada de natural apresenta estrutura nodal, né, do nó. E o nó lacaniano figura essa máquina sobre a qual vamos ter que voltar. Interessante como Morton termina descrevendo, sem referência lacaniana, uma triplicidade simbólica da natureza da maneira seguinte. Então, a natureza ocupa pelo menos 3 lugares na linguagem simbólica, né? Primeiro, é um espaço reservado vazio para alguma série de outros conceitos. Segundo, tem a força de lei, de uma norma contra a qual a divergência é medida. E terceiro, a natureza. É uma caixa de Pandora, uma palavra que encapsula séries potencialmente infinitas de vários objetos fantasiosos, né? Ou seja, na verdade, a natureza real, que a gente não sabe, né? A imaginária, que a gente projeta, mas também não sabe, e a simbólica, que a gente diz, né? Mas também não sabe, né? E essa lista metonímica de coisas sem fim não consegue definir o que é a natureza, nem o que ela possui em sua essência, né? O que é natural, né? Mesmo que fale, é natural, tá, mas o que é natural, né? O que no homem é natural, né? É interessante que, por exemplo, quando a gente está falando de física, né? A gente está estudando a física. A física é uma ciência da natureza, né? Porque afinal, as coisas pressupõem gravidade, atrito, movimento. São coisas naturais, né? Quando está falando de química, né? Você tem a química orgânica, que é dedicada ao petróleo, mas é a química que se passa nos organismos vivos, né? A primeira experiência de química orgânica é a síntese da ureia. Conseguiu se sintetizar a ureia, se não me engano foi Wöhler, né? Que no laboratório consegue sintetizar a ureia. Ureia a partir de compostos artificiais, a partir da amônia, se não me engano, ele sintetiza ureia. Né? Então, a ureia é natural, mas o cara sintetizou a ureia em laboratório. O que é natural? O que é artificial? Né? O composto, o oposto do natural é o artificial. Então a arte é antinatural, né? Porque afinal a arte é um artifício, né? Legal, né? Esses desligamentos dessa palavra que anuncia aqui, né? Termina como um tipo de fantasma à procura de existência. É essa existência que talvez a defina melhor, a pegar as coisas na vertente real. De um modo quase irônico, a natureza tem a aproximação com a própria noção de sujeito, na sua divisão sem recurso ao espelho imaginário e à especularidade, de speculum, né, de espelho, para poder se definir essencialmente. É legal, né? Porque sujeito pressupõe-se, né? Aquele
que dirige as coisas, porque é o sujeito das coisas, né? Só que a gente esquece que, por exemplo, quando você pega uma frase, Fábio é tonto, né? Ele dirige a oração, porque o sujeito é Fábio da oração, é o sujeito do verbo ser. Legal. Fábio tem um copo. Olha como o Fábio mas note que o verbo ter, ele direciona uma ação que recai sobre o sujeito. Ele tem um copo, ou seja, o sujeito é aquele que se sujeita ao mesmo tempo. Então, essa suposta centralidade do sujeito indica que ele é, de certa maneira, o alvo das ações. Então, o sujeito é sujeitado, né? E se esquece dessa dimensão do sujeito, né? Fala, Marcelo. Você esbarrou em lação, hein? Total. Aproveitado. A noção de sujeito para Lacan é essa aí, né? O sujeito ocidental é o sujeitado para ele. Sim, sim. Você sabe que eu cheguei um dia nisso daí a partir da leitura de um crítico literário chamado Sérgio Alcides, que tem um texto sobre Augusto dos Anjos, que a obra do Augusto dos Anjos se chama Eu. Então, a rigor, ele é um grande sujeito, né? O eu, o sujeito do eu, né? O primeiro sujeito. Contudo, você começa a ler a obra do Augusto dos Anjos, você vê que ele está derretendo. O eu está derretendo ao longo da obra. Você fala, ué, o que está acontecendo aqui? É porque ele é o verdadeiro sujeito. Ele se sujeita a tudo, né? A grande sujeição extrema. E a natureza é isso, né? O que que é o natural? O que que é o natural? Falar, tal comportamento é antinatural. Como é que você define o que que é antinatural? Né? O que você define? A cultura, toda cultura, a rigor, é antinatural? Ou não? Se a cultura veio dos homens e homens são natureza, toda cultura é natural. Onde é que está? Né? Onde é que está a borda? Lacan, né? Onde é que está a borda desse furo, né? Onde que está essa borda, né? E é a questão da linguagem poética mesmo, né? Que a Larissa Lima nos lembrou muito bem aí, esse é o limite da linguagem. Sinceramente, sabemos das crises e dos debates filosóficos sobre esse assunto no século XVIII, quando ser ateu podia ter rapidamente consequências mortais. Com certeza. No Brasil, no século XIX também. Durante o século das luzes, é bom se lembrar de que a natureza serviu de base para explicações da legitimidade das teorias raciais e sexuais, e a ciência embarcou nesse movimento a todo vapor. Schwartz, 93. Eu estou achando que aqui ele está citando aquele livro sobre das raças da Lilia Moritz Schwartz, eu acho. Tenho certeza. E seguindo para o século XIX, o naturalismo foi um movimento estético e literário, estreitamente relacionado com o realismo, do qual retoma a necessidade da observação objetiva da natureza, e que acabava não sendo objetiva, né? A busca pela objetividade, né? Assim, o principal objetivo desse movimento é a imitação exata da natureza, que é entendida como causa de tudo que existe, né? Causa do desejo objetuar, né? Ideias sobre a natureza sempre foram ligadas aos discursos nacionalistas, reivindicando nosso solo, nossa terra, como os argumentos últimos de justificativa das piores guerras e episódios sangrentos da história dos seres humanos. Aliás, o romantismo alemão, né, porque note, né, existe um romantismo alemão antes da Alemanha. O romantismo alemão surge no século XVIII, a Alemanha só vai ser país no final do século XIX. Na Alemanha, é um país mais jovem que o Brasil, né? A Alemanha se torna país em 1870 eu não sei se é 72 ou 76, com a unificação alemã e italiana. Então, assim, veja, não é de se é fácil de entender que o romantismo alemão é a grande força alemã. O romantismo é, de certa feita, uma resposta da Alemanha olhando para a Revolução Francesa e falando não é bem assim, né? E daí você tem uma ideia surge um sentimento alemão, e daí ao final do século XIX, a ascensão da nacionalidade alemã, e com a ascensão da Alemanha a gente vai ter, não por isso, pelo amor de Deus, não é tão simples assim, mas a gente vai ter, em consequência do final do século XIX e de todas essas articulações nacionais, a gente vai ter a exacerbação do romantismo vai ser no século XX, depois do XIX, vai ser a Primeira Guerra Mundial. E a segunda, a continuação da primeira, né? Ou seja, né? A gente não está tão longe disso tudo.
O nacionalismo dos fascismos e das ditaduras. Eu pulei essa parte aqui? Não. Né? No nosso solo, nossa terra, com argumentos últimos das geografias das piores guerras e episódios sangrentos da história dos seres humanos. O nacionalismo dos fascismos e das ditaduras encontram aqui, paradoxalmente, as reivindicações de terras e de localidades com suas tradições verdadeiras da natureza, considerada como lugar das nossas raízes originárias e, logo, verdadeiras. Raízes, né? Que são metáforas orgânicas. Daí que um grande historiador brasileiro tem um livro famoso chamado Raízes do Brasil. Ele adota essa raiz? Não, ele vai mostrar como essa raiz é construída. Né? O gozo nacionalista ou separatista bebe na mesma fonte nossa terra, nosso país, nosso estado, nossa região, etc. Neste sentido, nações e naturezas são bem misturadas. Doido, hein? Doido, hein? Aí dá para entender como que certas lógicas, por exemplo, de identidade, florescem em discursos progressistas, que legal, que massa, mas também florescem em discursos autoritários também, né? Na Europa, os movimentos identitários são todos de direita, extrema direita. O movimento fascista é um movimento identitário, né? Então, essa questão. A gente pode entrar no Freud, no Psicologia das Massas, né? Enfim, várias questões. Né? A natureza é ecológica? Morton, 2007, faz a proposta de que a escrita da natureza, muitas vezes, pode estar situada entre as posições de substância ou de essência da natureza. Quando se trata de substância, ou seja, de alguma coisa, pelo menos uma coisa, que pode incorporar as suas qualidades, grandeza ou monstruosidade pela existência. Essa visão permite os nacionalismos, meu país, meu grupo, autoritários, e legitima, desculpa, as monarquias, na medida em que existe uma coisa externa a qual o sujeito deveria se curvar, né? Daí a necessidade de matar o rei na Revolução Francesa, porque rei é escolhido de Deus e o rei é natural. Então não dá para tirar Deus e não dá para tirar o rei. Então o que, que você faz? Você corta a cabeça e derrama o sangue do rei no solo. Pronto. Matar o rei de uma certa maneira é matar a Deus. Agora dá para ter uma república. Dá para ter uma coisa pública, uma res pública, porque antes era do monarca, né? Era o eleito de Deus, o direito natural, Thomas Hobbes, né? Doido, né? Essa visão, lá, deveria se curvar. Do lado da essência, ao contrário, temos algum princípio transcendental que está acima do mundo da realidade material, ou até acima das próprias representações. Estamos aqui num além kantiano. Essa posição libera os movimentos revolucionários e republicanos. Cortar a cabeça do rei. A tese de Morton é que, de modo geral, a escrita da natureza favoreceu o modelo substancialista romântico, na sua visão do mundo da natureza. Claro que existem alguns autores da época romântica, como Milton ou Shelley, que não abraçaram essa postura e não quiseram abrir mão de sua liberdade diante de uma natureza substancializada. Isso nos leva à ideia de que a escrita da natureza sempre se encaixa em alguma ideologia de grupo identitário, implicando alguns tipos de comportamentos. Se estamos mergulhados no substancialismo natural e estamos indo para um passeio em algum canto ao redor de um lago, por exemplo, vamos ter uma experiência dessa natureza bem específica, ligada à maneira como essa natureza existe como substância em nossa frente, em nossa mente. Essa experiência constituirá uma ferramenta de tradução das nossas sensações e vivências enquanto estamos passeando ao redor desse lago. A escrita sobre o meio ambiente é uma maneira de registrar os sentimentos, de estar cercado por outros, ou, de maneira mais abstrata, por uma alteridade, algo que não é o self. Morton, 2007. Deixa eu corrigir aqui. Isso constitui um ato de tradução quase automático das nossas percepções e sensações para um conjunto de regras
e normas de leitura que nossa atitude implícita, normas de leitura que nossa atitude implícita em relação à natureza repete de maneira procedural. Em outras palavras, estamos na tautologia, andando em círculos, né, de que as coisas são assim porque elas são assim, né? O argumento do grande filósofo Chicó, do Alto da Compadecida, né? Não sei, só sei que foi assim, né? Esses preconceitos, quase perto das concepções bionianas, Bion, funcionam como não saber e automatismos inconscientes que têm suas influências diretas sobre nossas opiniões e ações no cotidiano, sobre nossas intervenções ou inibições nos acontecimentos da nossa vida nesse planeta. Por conseguinte, nossa posição em relação ao coletivo não pode ser descartada, mesmo se ela se manifestar pelo não agir mais comum nesses assuntos. São questões comunitárias, no sentido mais amplo da palavra. Por exemplo, um projeto municipal tem como objetivo o derrubamento de alguma quadra esportiva, usada pelos jovens de um bairro da cidade para construir algum prédio de alto padrão no lugar. O que vamos fazer? Várias posições que refletem a nossa atitude comunitária são possíveis. Não vamos fazer nada porque, de qualquer jeito, eles terminam fazendo o que querem. E o dinheiro sempre vence. Ou vamos lutar e organizar um comitê cidadão para não deixar os órgãos públicos corruptos, mais uma vez, se aproveitarem da população para desenvolver projetos lucrativos para a minoria abastecida. Ou abastada, né? Ou ainda, é bom ter novas construções que vão enriquecer o patrimônio arquitetônico da cidade, oferecer empregos para muitas pessoas que precisam e valorizar o bairro como uma modernização bem necessária. Ou seja, o que está emergindo aqui é que não existe uma escrita da ecologia ou do meio ambiente que não seja, ao mesmo tempo, uma escrita sobre o coletivo, a capacidade de os projetos de viver em sociedade com outras pessoas. As visões de mundo, essas Weltanschauungen, correspondem a projetos da sociedade e podem dificilmente ser independentes das questões políticas no sentido mais etimológico da palavra. Podemos dialetizar as próprias noções de substância e essência, como fazendo parte de uma dupla estranha e paradoxal. Se reivindicamos que a substância e a essência são absolutamente diferentes, isso é uma maneira de suportar o substancialismo. Substância e essência são duas substâncias inteiramente diferentes. Nessa visão, a essência e a substância são como giz e queijo, maçãs e laranjas. Se do outro lado dissermos que a essência e a substância são diferentes da mesma maneira que preto e branco, em cima e embaixo, são diferentes, então nos aproximamos da vista essencialista. A substância e a essência não são totalmente diferentes, mas relacionadas num modo de oposição. Por exemplo, a substância das coisas, nessa visão, é apenas uma variação na sua estrutura atômica ou no seu código DNA. A substância é incorporada, pelo menos em uma coisa, mas não em outras. A essência não pode ser incorporada. A natureza quer ser substância e essência ao mesmo tempo. Morton, 2007, página 18. Assim, a natureza se esconde e desliza entre as coisas. É contradição e inclusão. É oposição e interseção. Também é o conjunto e seu próprio conteúdo, continente e conteúdo. Ela é a entidade no fim da série infinita dos objetos metonímicos que a compõem: borboleta, cérebro, oceano, cúmulo, nimbo, diamante, lama, cabra e gambá, coqueiro, cobre, estômago e dente, etc. Sendo assim, ela literalmente se dissolve e só pode ser alcançada via ideologias que a assignam num lugar simbolicamente circunscrito. O que sobra depois dessa dissolução? A pura matéria? Uma sequência de associações metonímicas sem fim? Gostaríamos tanto de ter alguma coisa ali para fechar esse assunto? Apenas o silêncio responde. É assim que a escrita da natureza pode, deve, ser deslocada para uma escrita de uma ecologia por vir? A natureza, como objeto A lacaniano, tem essa especificidade de estar escorregadia, em deslizamento permanente, sem nunca poder ser apanhada, qualquer que seja a ideologia ou visão de mundo envolvida no movimento.
Nosso período, além disso, apresenta uma especificidade paradoxal suplementar. Desde o período romântico, a natureza foi usada como suporte da teoria capitalista do valor e, ao mesmo tempo, como estratégia para miná-lo, para apontar o que é intrinsecamente humano e excluir o humano no mesmo movimento para inspirar gentileza e compaixão e justificar a competição e a crueldade. Percebemos aqui o duplo movimento de quase adoecimento e cura na iância, né, do capitalismo. A segunda vez que ele usa a palavra iância, iância é um conceito lacaniano, se não estou enganado, né? E iância tem a ver com esse espaço, né, que é gerado, né? Iância, que é o se eu não estou enganado, passa, é como se fosse próxima à ideia de hiato, né? Essa cisão, essa ruptura grande, né? Uma ruptura que não pode ser superponida nem atravessada, né? E cura na ânsia do capitalismo e dos seus efeitos inevitáveis, de um lado, com o necessário outro lado da cura, da cicatrização, do encontro e da conexão com a chamada natureza. No fim das contas, simplesmente podemos dizer que a natureza não existe enquanto algo ponto de referência perene e seguro. Não existe a natureza sobre a qual poderíamos nos apoiar para chegar a posições definitivas, não carregadas de dúvida. Aqui, uma provocaçãozinha que parece que me opõe ao Henry, mas na verdade é a favor do argumento dele. Que lá atrás ele estava falando do ecofeminismo, falando, olha, se eu trabalhar com uma ideia de natureza enquanto essencialista, numa essencialidade de natureza essencialmente feminina, é algo ingênuo e ele desconstrói essa ideia de que não há uma essência. Beleza. Mas, por ironia do destino, ou não, ou ironia minha, que estou vendo isso dessa maneira irônica, né? Quando ele fala não existe a natureza, numa lógica da iância do objeto A lacaniano, assim como não existe a mulher, é isso então? Né? Ou seja, acho que ele não quis fazer essa aproximação, mas ele está trabalhando a natureza como lugar da mulher. E eu não tenho essa resposta. Não sei. Né? Ele escreveu, ele que lide com a minha pergunta, o livro, nem ele o Henry, né? Porque o Henry também não tem que responder nada, é o livro, né? Quem tem que responder é o livro. O livro que responda, o livro tá bem escrito, ele se vira sozinho, né? A gente escreve livro para o mundo, que nem filho, né? Então ele que se vira para responder. Não existe a natureza sobre a qual poderíamos nos apoiar para chegar a posições definitivas, não carregadas de dúvidas e incertezas. Estamos aqui muito mais em presença de um ponto de fuga, colocado ao infinito, como uma perspectiva num quadro cuja bidimensionalidade será assim esquecida. Mas permanecerá essa tela em duas dimensões, embutida na ideologia do momento e do lugar onde estaremos. Essa desmontagem traz uma oportunidade interessante de poder neutralizar os discursos que alimentam essas imagens. Quer esses discursos sejam de esquerda, de direita, do neoliberalismo ambiente, dos ecologismos ativistas, sempre terminam trazendo essas quimeras sobre a natureza. Queremos chamar aqui a atenção sobre o fato de que essa proposta pode evocar, para quem leu o ensino de Lacan, a famosa fórmula, sacanagem, ele sabia, de a mulher não existe, Lacan, Seminaire 7263. A aparente aproximação das duas formas não deve deixar a ideia falsa de que, pela não existência, essas noções seriam equivalentes. Olha lá, danadinho ele, hein? Sacana. O fato de duas coisas não existirem não as coloca no reino das identidades. Não, jamais. Mas que é uma coincidência curiosa, é uma coincidência curiosa, você não pode não notar, né? Ainda mais quando ele se vale do raciocínio de desconstruir a ideia do feminismo ali e tal. Então, assim, eu acho curioso, mas eu não consigo entender como se articula. Acho que deve haver uma articulação e que um dia eu vou dar conta de provar, mas não vai ser agora. Então, a proposta seria de simplesmente abandonar o conceito, a noção, a ideia de natureza, de não mais usá-la e não de propor alguma visão renovada dela, à luz de novas concepções filosóficas, biológicas, teológicas ou outras. Vamos pensar sem natureza.
Essa proposta pode abrir o caminho para inaugurar uma ecologia livre dessas questões infinitas produzidas pela noção de natureza. Uma primeira ideia que pode apresentar depois dessa limpeza seria a percepção de movimentos. Quer se trate de ecossistema, de formas de vida, animais, botânicas, o que caracteriza esses lugares passa pelo movimento e pela transformação. Nada menos estático que esses sistemas dinâmicos e esses ecossistemas. Aliás, a inércia e a ausência de movimento, muitas vezes, corresponde à morte do sistema. Nossas batidas cardíacas apresentam mudanças rítmicas e transformações permanentemente, e quando finalmente encontram um equilíbrio definitivo, significa que morremos e tudo está agora parado. Igualmente, a proximidade da morte, imaginada ou real, vivida pelos sobreviventes de catástrofes, guerras e traumas diversos, caracterizada pelo congelamento e a paralisia, encarna um sistema que está sem condições de viver, ou seja, de participar de algum fluxo vivo. As pessoas traumatizadas personificam essa morte nas suas vidas, mortos-vivos, zumbis sobreviventes de pesadelos tão reais. Crutzen, 2023. O movimento cria literalmente a dimensão da história em qualquer escala que possamos enxergar. A estrutura é fractal. A considerar o corpo humano, a cada escala corresponderá a sua história. E é isso que a medicina contemporânea destaca cada vez mais ao cortar o ser humano em pedaços de tantas especialidades que não conversam entre si. A hierarquia é inerente às redes de sistemas aninhadas dentro de outras redes, pode deixar esquecer a necessidade integrativa dessas visões parciais. Isso traria a ideia de uma ecologia humana neste fractal do corpo, uma outra similaridade poderia ser a mente, que a medicina costuma despedaçar. Mais uma vez, a noção de rizoma, Deleuze e Guattari, pode ser bem útil aqui para pensar essas relações e abrir esse espaço para uma ecologia sem natureza. Morton conclui com essa proposta. A natureza é uma construção retórica arbitrária, vazia de existência, independente e autêntica, atrás ou além dos textos que criamos sobre ela. A retórica da natureza depende de algo que eu defino como poética ambiental, uma maneira de conjurar uma atmosfera e um mundo periférico. Só a segunda provocação é que a ideia de rizoma de Deleuze e Guattari é uma ideia calcada nas raízes reticulinérvias, né? Que são o oposto a raiz do bambu, que é muito diferente da raiz pivotante axial, que são raízes unitárias, né? Que tem um eixo, né, axial, de axis, né? Conversava com um colega uns tempos atrás sobre a questão de Deleuze vacilou. Ele podia, ao invés de ter posto rizoma, ele deveria ter posto micélio, que é fungo, porque os fungos são mais reticulinéricos, assim, né? São mais reticulares, né? E os fungos constituem, eles não, o que é uma unidade fúngica é algo muito relativo, né? O fungo ele é um indivíduo que é um coletivo, né? Numa espécie de grande rede, né? Nem animal, nem vegetal. O fungo é o primeiro tipo de sociedade que se estabelece, né, num processo ecológico, né? Os líquenes costumam ser as primeiras comunidades, né, que se apresentam numa cadeia ecológica. Então, de qualquer modo, a gente vai tirar a natureza para vir uma noção de rizoma, mas a noção de rizoma nos remete à natureza. Bom, mas tudo bem, faz parte desse deslizamento de sentido lacaniano mesmo, né? Vamos considerar aqui um exemplo de discurso e de retórica ambiental, tal como proferido pelo então presidente Evo Morales da Bolívia. Esse discurso na época ficou famoso. Em 2015. Irmãs e irmãos, hoje nossa mãe terra está doente. Se não me engano, já na nação boliviana já se usa o conceito de Pachamama. Acho que sim, né? Desde o início dos anos 2000, temos vivido os anos mais quentes e últimos milhares de anos.
Tudo começou com a Revolução Industrial em 1750, que deu nascimento ao sistema capitalista. Em 2 séculos e meio, os chamados países desenvolvidos consumiram uma grande parte dos combustíveis fósseis criados durante 5 milhões de anos. Sob o capitalismo, a mãe terra não existe. Em vez disso, só tem matérias-primas. O capitalismo é a fonte das assimetrias e dos desequilíbrios no mundo. Nas mãos do capitalismo, tudo se torna produto de base: a água, o solo, o genoma humano, as culturas ancestrais, a justiça, a ética, a morte, até a própria vida. Aqui temos um belo trecho de retórica de esquerda sobre essas questões. Zizek, 2015, né? Ele é hegeliano e lacaniano, enfim, o Zizek é uma máquina interessantíssima, né? Retomou trechos desse texto para desmontar a plataforma ideológica sobre a qual está fundamentado. Esses argumentos, que desde então figuram nas listas de reivindicações das belas almas ecológicas, deixam bem aparentes essas fontes, suas fontes românticas, total. Tanto do lado dos vilões identificados, capitalismo, multinacionais, etc. e tal, quanto do lado dos bonzinhos, com proteção à natureza, dos animais, das plantas. Rousseau na tora, né? Iniciamos com a referência à Mãe Terra. Já vimos como essa evocação carrega associações edípicas de conflitos e idealizações que a psicanálise desde Freud desenvolveu bastante ao longo das décadas. Essa antropologização do planeta num roteiro edípico atrapalha muito as oportunidades e possibilidades de pensar as questões ecológicas de maneira crítica. Sob o capitalismo, a mãe terra não existe. Esse trecho levaria para a luta contra o pai, identificado ao capitalismo intransigente e destruidor. Essa figura de um pai imaginário todo-poderoso, de novo, atrapalha qualquer tipo de possibilidade de elaboração da situação, mas leva para a guerra sem saída entre os defensores incestuosos da natureza e dos seus benefícios inalteráveis e infinitos, a mãe inesgotável, produtora do leite da vida, e os servos do poder patriarcal, que apontam para o estupro infinito da mãe inesgotável, usando até seus limites extremos de seus recursos, no paradoxal engodo imaginário de que o progresso nunca terá fim. Podemos ver aqui como essas posições são estruturalmente complementares e necessitam urgentemente de um deslocamento para poder sair desse beco sem saída. Aqui precisamos da criação de uma instância de terceiridade para sair dessa complementaridade deletéria, lindamente sintetizada na expressão Beyond Doer and Done To, de Jessica Benjamin. Beyond Doer, eu não sei o que é Doer, and Done To, Jessica Benjamin. Isso pode também constituir um deslocamento interessante de posições ecofeministas limitadas a essa leitura, sem o necessário passo que representa este além proposto por Benjamin. Vamos ver esse 88 aqui. Expressão difícil de traduzir, algo como além das figuras de quem faz e de quem é submetido a quem faz. Além das figuras de quem faz e de quem é submetido a quem faz. Beyond Doer. Não conhecia Doer. Enfim. Beleza. Então, já podemos ver que Morales, ao usar essa expressão de mãe terra, coloca seu discurso claramente na herança dos românticos do século XVIII e XIX. Discurso constituído na sua própria necessidade lógica de complementaridade entre a Revolução Industrial e a natureza idealizada. Trazer a questão por esta vertente já constitui um impasse em relação às questões que devem ser tratadas. Esse discurso aponta para uma luta infinita dentro da plataforma clássico-romântica dos saberes em ato. Sobre essa parte, Zizek, 2018, lembra que é uma tentação pensar que se há uma coisa boa em relação ao capitalismo é que, no âmbito dele, a mãe terra não existe mais. Continuamos. Tudo começou com a Revolução Industrial de 1750. Aqui temos uma definição da origem do mal. O mal tem data. Somos quase levados a pensar que tudo estava maravilhoso antes dessa data. Não estava, parça. Não tinha capitalismo, então estávamos no melhor dos mundos possível. Um pouco como Adão e Eva antes de serem expulsos do jardim do Éden. Esquecidas as perseguições da Santa Inquisição, esquecidos os servos quase escravizados e famintos da Idade Média, pode gerar o quase tranquilamente, esquecidos os milhões de mortes da peste negra do século XV, os mortos da Guerra dos 100 Anos, dos séculos XIV e XV, esquecidas as cruzadas sangrentas que levaram milhares de seres humanos à morte entre os séculos XI e XIII, dentro de várias culturas da Europa do Oriente Médio. A lista poderia continuar, ele é bem da história oficial,
da Europa com seu tráfico transatlântico, seu neocolonialismo, racismo e barbárie inerentes. Poderíamos juntar as histórias dos povos e das culturas de todos os continentes para chegar à mesma conclusão óbvia: o início do capitalismo tanto faz o mérito da exatidão da data proposta por Morales, 1750, é apenas um acidente na série de destruições que a raça humana já materializou desde o seu surgimento nesse planeta. Essa segunda frase mostra também sua conexão com a primeira. O que foi iniciado em 1750 é considerado como causa da doença de que padece a Mãe Terra. Estamos a um passo de poder, logicamente, proferir que o desaparecimento do primeiro causaria a cura da segunda, que é a luta contra o pai primordial, né, o Urfata, que no caso seria o capitalismo aqui e tal, né? Prosseguimos. O capitalismo é a fonte das assimetrias e dos desequilíbrios do mundo. Essa outra seção é também rica de pressupostos ideológicos. Quer dizer o quê? Que sem o capitalismo não haveria assimetrias e desequilíbrios no mundo? Que todo mundo viveria em harmonia sob as asas da Mãe Terra, sem diferenças nem equilíbrios? Já estipulamos que o equilíbrio na esfera da vida, e provavelmente na sua ampliação com o não vivo, biosfera, é alcançado com a morte. O corpo de um ser vivo está em equilíbrio quando morreu. Antes disso, é caracterizado como um sistema aberto, em constante troca com seu meio ambiente. Faz parte dessa ideologia que, uma vez a luta vencida, poderemos desfrutar dessa harmonia com a Grande Mãe e viver em equilíbrio para sempre. É o cúmulo da fantasia romântica unilateral, esquecendo sua contrapartida complementar e necessária, o capitalismo. Uma ideia parece estar presente nessas considerações é que se parássemos de fazer algo, consumir, comprar, pescar, caçar, usar combustíveis fósseis, a natureza voltaria sozinha a seu equilíbrio e tudo ficaria de novo bem no melhor dos mundos possível. Será que essa ideia não é muito mais um ato de fé do que uma descrição e observação do que está de fato acontecendo? Voltando ao nosso debate, esse exemplo do discurso de Morales em 2008, não era 2015? Quer ver? Estamos na página 105, né? Só para marcar. Dois mil e quinze, mas depois 2008. Tá. Então, não estamos com certeza. Se é 2015 ou 2008. Nossa, que preciosismo, né? Desculpa, mas é que eu não resisto. Né? Voltando ao nosso, mas que ano que é essa porra? Não sei. Não sei. Ficamos entre. A mesma, na citação eu já coloco 2008 ou 2015. Eu tô achando que é 2008 mesmo, viu? Mas enfim. Voltando ao nosso debate, esse exemplo do discurso de Morales de 2008 mostra que essa noção de natureza ainda tem seus defensores e que uma ecologia sem natureza ainda está longe de fazer unanimidade nas confusões das posições e atitudes políticas, econômicas e sociais em que vivemos. Assim, o recurso à noção de natureza hoje em dia pode ser considerado como sintoma de até onde não chegamos, não de até onde fomos. Morton, 2007. Precisamos de uma ecologia sem esse conceito, sem essa noção de natureza, para alcançar algum modo de pensar que não esteja grudado, colado a alguma concretização do seu objeto. Morton, 2007, página 24. A escrita ecológica, eu tô achando que a gente pode parar por aqui hoje, é isso mesmo? O que vocês me dizem? Temos bastante, hein? Cento e quanto aqui? Deixa eu ver no livro. Eu tenho que, como diz, dar tchau, né? Porque Deu seu horário? deu horário que já. Quer ver? Nossa, nem percebi. A gente começou no 89, aí? 10 horas, quase. A gente leu bastante. A gente começou na página 89, 88, né? Que é a literatura preta 88. E a gente foi até 106. É isso? 106, 107?
Peraí. Gente, é quase o capítulo 4 inteiro. O capítulo 4 vai acabar na página 112. Uau! Legal, né? Pura Legal. provocação. É, fica quase aquele corte lacaniano, né? Mas eu termino, fica por aqui hoje, Não, né? tá bom. Nossa, já fervilhou a cabeça já. E Tá aí, ótimo. eu confesso que eu leio umas coisas que eu penso na Sandra. Eu vou não, Sandra. Falo, Contrariada. agora a Sandra vai para cima aqui. Pera lá, calma, calma, Sandra. Não, calma. Não, tô assimilando. Às vezes um texto é só um texto. Calma, calma, Sandra. Calma, Sandra. Né? Como assim ele ousa? How dare you? Ai, gente, que fantástico. Ele é muito É, provocador. Ele é muito muito provocador. provocador. Ele é. Muito. Porque ele tá propondo, assim, é muito doloroso pra gente, mas assim, tá, a gente então fala, ai, que horror, a indústria. Ah, olha ao teu redor, parça. O que você tem veio da indústria. E aí? Porque, não, claro, conhecimento ancestral, conhecimento indígena, pelo amor de Deus, todos nós temos a nossa ancestralidade. Nossa, óbvio que é, mas note. Como é que a gente faz que a gente volta a um passado de inocência, resgata uma inocência ancestral possível, é isso? Essa é a solução? A gente vai voltar? Dá para voltar? Vamos? Não, tá bom. A gente quer mesmo. A gente faz o quê? Abandona as nossas casas, os nossos automóveis, o ônibus, os copos de vidro, as roupas. A gente arranca, Essa conversa aqui, né? é tudo. A Ela gente jamais aconteceria. saia, adeus, adeus, né? Tô arrancando a roupa e tô indo para a natureza. A gente cai naquele paradigma do Into the Wild, na natureza selvagem do filme, que foi tema lá do primeiro Cine Psi lá do Marcelo, né? Sim, Que é sim. isso, Pô, quero mergulhar, quero voltar. Eu pensei nele hoje já, e sabe? Em algum aí? momento eu pensei nele. Então a gente, né, tem uma música eu até hoje citei no grupo do Zap, né, o Enigma, né? Tem uma outra música do Enigma, da banda Enigma, da década de 90, né, que é Return to Innocence. O nosso desejo de retorno à inocência, né? Ai, 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 ai. E os caras pegaram a música étnica mesmo, né? Sim. Povos ancestrais lá para fazer essa música, né? And let's return to innocence. Ai, 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 ai. Ou seja, é isso, mas pô, isso é Rousseau. O Rousseau nem romântico é, o Rousseau é iluminista, é pré-romântico, né? E aí, é isso então. Então a gente vai, abandonemos tudo e voltamos, né, uma espécie de. A gente vai conseguir voltar à nossa inocência, né? Se a gente olha para o indígena, quando falam lá, mas indígena de iPhone, fala, não, assim, por que indígena não pode? Se a gente fala indígena vai usar iPhone, então a gente vai fazer o quê? Então a gente não vai mais usar iPhone, porque a gente vai voltar à nossa inocência? Porque, não, É, mas o capitalismo não é culpado? Claro que é. Mas a questão é, tá, mas e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai construir só monstros e falar, não, não tem nada a ver com isso. É, é o capitalismo. Que, como é que a gente. Qual é o lugar disso, né? Tem que ser uma outra coisa, sim. não é? É, que aí, ainda nem vislumbramos, né? Aliás, só para lembrar. É, tem que ser uma outra coisa. Porque É, a gente acha que a gente está fazendo, que a gente está saindo de uma lógica, mas na verdade, quando a gente vai para o imediato oposto, a gente está reiterando hegelianamente, né? Marcial me corrija se eu falar besteira aqui, né? Você tá, essa negação imediata nada mais é do que a afirmação pela negação. Continuamos na mesma. E aí? e aí? Eu penso que o R, tá, ele está
Tá ruim de te ouvir, Márcio. Eu não sei se o Fábio tá. Eu chego mais pertinho, o Fábio Eu escuto, mas tá baixinho, não tem comentário, né? tá baixinho. Eu não tô conseguindo. Ah, agora sim. Melhorou. Então, eu peguei esse livro aqui, eu quero falar do detalhe de uma frase dele, né? Porque o Henry é lacaniano. Eu penso que o Henry está fazendo, ele está sendo lacaniano mesmo. Eu vou usar a frase do Lacan que está aqui, que eu acho que ele está caminhando, quando você fala assim, olha, eu acho que eu vou arriscar aqui que ele está apontar e pode aparecer isso lá na frente. E não se deve compreender muito rápido. Eu acho que ele está mexendo com esse ponto que quebra a linearidade, né? Da linha progressista, sabe? A linha do progresso, que muda, né? É uma mudança de paradigma no sentido de salto. Eu acho que ele está dizendo aqui, a gente está tentando compreender, mas acho que ele vai entregar isso mais para frente, que é eu penso que ele vai caminhar nessa direção que você está colocando aí, essa interrogação, porque não tem como, tipo, tipo teve um momento que ele falou, né, de dá para a natureza se refaz sem humano, né? Teve uma hora que ele pegou uma parada assim, mas só que não tem, o humano está sumindo ou ficando, vai se refazer do mesmo jeito. Só que tira a natureza, porque a natureza já está. A palavra natureza, ele quer tirar ela do horizonte, né? Esse distanciamento, né? A Bom, questão é que. desculpa, o distanciamento. Quando até chegar no romantismo, né? Eu vou pegar uma parada de quando entra essa compreensão da uma mudança de uma, eu diria assim, de uma civilização mais matriarcal, uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. E aí, fazendo bem um recorte mesmo. Quando a natureza, a gente escuta a palavra, a mata virgem, né? Já escutou essa expressão, a mata virgem é fecunda. Da divindade, porque ele compara a mulher, né? Ele fala da mulher. A divindade, a fecundidade que gera animal, gera planta, gera vida, e se buscava as relações, né, tipo para fecundar, isso era considerado, né, parte, né, nos templos, isso era o sagrado. Depois muda, né? A virgem, a mata virgem, o virgo, em vez de virgo para a fecundidade, aquilo que produz muito e todo mundo está junto, realiza e mantém a vida, para essa noção de distanciamento, a virgem intacta, De castidade, né? de castidade. E aí esse movimento todo começa a distanciar. Então, quando você vai à natureza, e ainda está bem isso mesmo, a própria moral hoje, ainda a moral católica, eu diria assim, a moral teológica, e aí no campo religioso, que ela ainda é uma moral do natural, né? É essencialista, é que ele está mexendo com outra coisa. Tanto é que, por isso é difícil voltar, porque não tem uma volta mesmo. É tudo junto, misturado. Aí eu lembrei da lata, né, que o menino fala para ele lá no mar lá, eu Ah, esqueci. tá. Que Uhum. não tem como. O assujeitamento que você falou no meio do caminho hoje, eu acho que está dentro disso aí. Ocupar esse lugar de estar fora, de se colocar fora. Aí eu já entra, né? Sequestrado mesmo pela linguagem, né? Não tem como. Então. No final, assim, óbvio que até pela orientação lacaniana dele, o que ele está discutindo é linguagem, né? E que falar, pô, mas também, vamos fazer um advogado do diabo aqui. Mas também o cara só quer mudar a linguagem? Então não vai mudar nada. Não, mas é que tá, muda tudo, né? Porque é o modo de ver, né? Quando você falou a natureza, no seu estado de pureza, na sua perfeição, e nós impuros, ou capitalismo, você tá botando as coisas nas ambivalências, né? Vamos pensar nessa. Você está botando as coisas no modo fragmentário, ambivalente. Você está vendo os objetos parciais, né? Vamos pensar na questão na kleiniana, unicotiana. Você está vendo objetos parciais. Você não está conseguindo integralizar, né? Você não está conseguindo ver, olha, a natureza
Isso que você está chamando de natureza tem questões boas e más. Você está usando de capitalismo, tem a indústria. Se você pensar na indústria, ah, mas a indústria é má. Mas veja, indústria, a palavra indústria, o indígena fazendo um arco e flecha é uma indústria. A palavra indústria significa isso, né? Indústria, aquilo que se cria, né? Aquilo que é industrial porque é criado pelo homem, né? Tem uma história que quem me contou é o Luiz Kell. Quem que é o Luiz Kell? É um grande amigo, que é o irmão da Maria Rita Kell, né? A gente, né, é muito amigo, ele é aqui de Piracicaba e tal, né? É o pai da Yaci, né? A gente tem uma banda juntos, né? A nossa banda tá meio desativada, mas nossa banda vive forever, né? E ele me conta uma história que ele falou assim, que eu não sei se ele viveu, eu não sei se é um amigo dele que viveu, eu não sei se é inventada, porque o Luiz é um grande contador de história, né? Tem livros publicados, é um cara brilhante e tal. E ele fala o seguinte: o cara estava andando na mata e ele estava nas proximidades de um povoado indígena. E dele encontrou um dos indígenas, lá estava acocorado, ele estava trançando palhas coloridas em torno da empunhadura de uma borduna, né? Daquele tacape, né? Que é aquela madeira de caça, parece uma espada de madeira, né? Que os indígenas usam para caça, como arma de guerra e tal. E ele estava trançando palha, né? Para fazer a borduna. E daí o cara perguntou assim, falou, mas você tá pegando palha e tá trançando para colocar na borduna, né? E o cara da comunidade lá falou, não, trançando, colocar na borduna. Qual o problema? Não, que borduna é um pedaço de pau, não é? Falou, não, é, borduna, é um pedaço de pau. Falei, então, mas pedaço de pau, macaco também usa. Falei, macaco também usa pedaço de pau. Falei, então por que você enfeita a borduna? Que índio não é macaco. E o cara travou. Tipo, porque eu não sou macaco. Porque eu produzo cultura, né? Eu produzo da indústria, eu produzo do artefato. Então, essa negação a negação da indústria, ela tem uma questão que é a negação do humano. A gente vai negar a internet? Olha que legal a internet. Estamos aqui, discutindo com psicanálise. E aí, a gente vai negar isso? A indústria é má. Então, a gente está vendo as coisas fragmentárias, a gente não está conseguindo integralizar as coisas. Numa outra. Não é assim que ele está pondo. Eu estou indo mais para um banho mais kleiniano, vocês vão pensar, né? Acho eu, se eu estou entendendo disso. Mas é um pouco isso. A gente acaba vendo as coisas de modo fragmentário e a gente, por nossos agenciamentos ideológicos e culturais, a gente se recusa a integralizar, inclusive a integralizar o que a gente chama natureza como algo nosso. E nós como sendo natureza, né? Não é verdade? Me parece que na visão dos povos originários é algo integralizado. Não há essa divisão homem-natureza, né? Em grande parte das comunidades, né? Fala, Sandra. Hum. Vai, vai. Eu estou nas cavernas do pré-histórico. Eu assisti um documentário esse final de semana. Não sei se você tiver a oportunidade de ver. A Caverna dos Sonhos Esquecidos, alguma coisa assim. Ainda não. Fala aí, fala aí. A minha internet tá ruim, gente. A de vocês também tá? Não, estamos te ouvindo bem, tem um tempo. Ah, vocês estão congelando direto. É? Ah, É, é. Bom, se vocês estão bem me ouvindo, porque eu estou vendo vocês assim, em eu- cena, parece retrato. não, estamos te ouvindo Tá bem. no modo retrato, modo É. foto. Mas e Só estou aí? vendo a mim mesmo. Você falou, mesmo, você falou do documentário. Mas é, conta aí. Ah, isso. Eu estou aqui viajando, né, com isso tudo que ele propôs, de pensamento, né? Eu estou entendendo como uma desconstrução mesmo, de uma maneira de pensar, né? É Aham. difícil. E aí, não sei, estou divagando, né, com a fala de vocês e estou lá na caverna, porque eu fiquei tão impressionada com aquilo, né, com o Aquilo qual? texto. É bonito.
E até se vocês quiserem ver, se não viram, eu Onde, sugiro. E onde assim, tá? posso até compartilhar, se vocês me derem um e-mail, eu mando o link. Se você quiser, manda, você pode mandar no grupo lá do WhatsApp. Ah, Hã? então. E- Eu não sei se é porque daí é só por e-mail que eu consigo Ah, é? mandar, que é do E- MUBI, é. Ah, do MUBI. É do Tá. MUBI. Eu mando sim, eu mando lá pra Nossa, você. tão bonito, gente. E assim, aí tô lá nos primórdios. Tô ouvindo você falar de flecha, né? E tô imaginando, porque eu fiquei muito impressionada com aquilo, vendo aquela. Ah, legal. Achei que era um da Netflix. Levou, né? Aquela. E o texto também do diretor é do Herzog, por falar em alemão, né? Ah, é do Herzog, é? Ah, então É tem que ser dele. visto. Então tem que ser E visto, porque o Herzog é genial. é genial o O Herzog é texto, foda. sabe? Você parece que você tá lá na O caverna junto com Herzog é ele. foda. É, muito interessante, muito O Herzog, eu interessante. adoro o Herzog. É, um Que texto legal. muito bom, uma trilha sonora maravilhosa Ah, ele é bom. e o conteúdo, né? Que é a questão do Paleolítico, né? Daí você te fala, nossa, o que era aquilo, né? Tô sobre aquilo ainda, sobre o efeito daquilo que eu vi, né? É porque talvez assim a gente a gente não veja a gente não consiga pensar em termos de comunidade. E eu não sei se o Henry vai para isso também, enfim, mas Ah, a gente talvez não consiga pensar em termos de comunidade humana num sentido amplo, né? A gente não só contra a polarização, não, não é isso, mas a gente não só a gente segmenta e a gente segmenta tudo, inclusive nós, natureza e quando, por exemplo, você pega uma lógica do Krenak, por exemplo, né, que é bastante popular, né? Você vê que uhum, ele tá falando para todo mundo mesmo, entendeu? É aquilo. Ah, tá, mas tem cara que é predatório e que é Ricardo Salles. Não, tudo bem, mas é que, cara, é terrível dizer isso, mas a gente tá junto com o Ricardo Salles e com um bando de Ricardo Salles que tem por aí. uhum, E a gente vai se ferrar junto com eles, entendeu? E o que a gente tem que fazer? Conversar com eles e trazer eles assim para a gente criar algo nosso, comum, porque assim a- essa 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 destruição geral vai pegar todo mundo. Quem tá certo, quem tá errado, quem pensa do jeito A e do jeito B, não vai escapar. uhum, Não sim. está escapando ninguém. Não, é ilusão, fantasia, É, né? é, Para mim é fantasia de moleque de fundo de quintal brincando de foguete. é, Eu é, vejo assim. então no final das contas é assim, poxa, a gente botar em outros É, termos, a gente tá junto de quem a gente odeia. ô, Fábio, Oi. Sandra, É. eu vou pegar agora a carona aí, vou ter que sair, mas vou pegar. Talvez, por ser lacaniano, é o caminho que ele está traçando para a queda da fantasia. É. Sim, O sim. Henry pode estar traçando esse caminho, essa lógica. E aí pega mesmo, vai pegar todo mundo. Eu acho que a gente já começou a se deparar com isso, né? Hoje, por exemplo, a gente já começou a deparar com isso. Espera aí, mas como? Como assim? Mas como que vai voltar? Não tem que voltar. Aham. E como que você está dizendo isso? Como você está, né? Assim, cada um com as suas verdades e suas estruturas, né? Eu estou sentindo isso claramente. Nossa, estou aqui batendo o pezinho sem escutar e pensando, falando, meu Deus, né? Onde que ele vai com isso, né? Ô, Impressionante. ô Márcio, esse livro que você mostrou, qual que é o do Lacan? É o do Zizek, do Lacan? O que que é? Não, é o do Vladimir. É que Ah, eu tá. achei que ele era um livrão, é um livrinho, né? Eu acho É que um vou ler livrinho. hoje ainda. Mas é Vladimir, né? Vladimir cai Não, pesado, mas né? pelo que eu li É. aqui na introdução, né? De fácil entendimento, digamos assim, né, para introduzir aqui um primeiro contato com a biografia, com o pensamento de Lacan, eu acho que é por aqui mesmo que eu devo entrar mesmo. Que só pela o capítulo de hoje do Henry, a gente vê o que aguarda, né? É, Sim. é mesmo. É, tem um antes de você ir embora, então vou deixar você ou enfim, né? Encerrar com um poema do Augusto que eu acho que eu lembro decor,
Se chama Vandalismo. Olha só. Agora que eu parei que você está falando, eu acho que é um poema lacaniano. É assim, ó. Chama-se Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta aleluia virginal das crenças. E na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. É? Ó, fechamos em grande estilo. Lembrei disso, né? Eu acho que é essa a saída, talvez, né? E É, precisa quebrar a imagem desses sonhos mesmo, né? Como sim. eles Regina, os sonhos mais lindos, sonhei, quimeras mil, né? Então, fiquemos por aqui hoje, então. Ô, Fábio, Muito Oi. bem. essa seria uma boa, né? Você encerra tipo aquele programa do Jô, lembra que ele encerrava com algo, depois ele falava assim, né? No caso dele, o beijo do Jô. Você encerrar com um poema, né? E já encerrar mesmo, fechar a É, gravação. vou fazer o beijo do gordo. É, o gordo mesmo, tá ótimo. Tá bom. Legal, legal, Valeu. legal. Tchau, Gente, tchau. Valeu, gente. vamos nessa Obrigado. então. Tamo aí, eu pôr logo isso aqui no ar, porque senão eu esqueço. Joia. Aquele beijo, Muito valeu. bem. Até mais. Até. Tchau.